A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lai, estou aqui para mais um vídeo. Antes de iniciar o vídeo de hoje, não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, tá bom? Nós temos vídeos todos os dias ao meio-dia e oração às 6 horas da manhã. Vamos lá, irmãos, a palavra de hoje fica no livro de Esdra, capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz: No primeiro ano descera o rei da Pérsia para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugar em que habitam os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Irmãos, essa passagem de Esdra, Jeremias, muito tempo antes, irmãos, muito tempo antes, disse duas coisas. Eu uso a boca de Jeremias para falar duas coisas. Uma, que o templo de Deus seria destruído, mas que depois ele seria reedificado. E foi o que aconteceu. Se você ler ali o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 17 em diante, que é um pouco antes do livro de Esdra, né? Você vai entender o que eu tô falando. O altar de Deus ele foi totalmente destruído, mas Jeremias falou que isso aconteceria, só que também Jeremias falou que seria restituído, né? Eles iriam reerguer o templo de Deus, né? Eles iriam reedificar o templo de Deus. E foi o que aconteceu aqui em Esdras, muito tempo depois. Irmãos, e isso a gente pode trazer para os dias de hoje. Às vezes, irmãos, um profeta fala com você hoje, mas nem sempre, irmãos, o que o profeta fala com você hoje vai acontecer hoje. Você pode ler a Bíblia. Tem coisas que foi dito em Isaías e Jeremias que aconteceu muito tempo depois. Isaías, irmãos, para quem não sabe, ele preveu, né? Ele disse, olha, Jesus vai vir à terra, ele vai nascer. Só que Jesus nasceu muitos anos depois que Isaías disse isso. Muito tempo depois que Isaías disse que Jesus veio a nascer. Só que a palavra do profeta se cumpriu. Assim como aconteceu aqui. Jeremias falou que ia reedificar a casa de Deus. E foi o que aconteceu em Esdra. Deus tocou no rei Ciro para fazer isso. E também tocou em outras pessoas que eram de Benjamim e Judá para ajudar na reedificação. Irmãos, o que acontece é, quando Deus promete, nem sempre vai acontecer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, no horário que a gente quer, nem sempre vai acontecer isso, irmãos. Nem sempre. 99% das vezes não vai acontecer no momento que a gente quer. Porém, irmãos, a gente tem que entender que quem prometeu foi Deus. Foi Deus que falou. E às vezes as coisas não é para acontecer no tempo que a gente quer, mas no tempo preparado por Ele, porque Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o melhor tempo para nossa vida, Ele sabe o melhor tempo de crescimento, Ele sabe o tempo de amadurecimento, Ele sabe o tempo que Ele precisa ficar em silêncio, o tempo que Ele precisa falar, o tempo que Ele precisa fazer, o tempo que Ele precisa não fazer. Só que muitas vezes, irmãos, a gente não quer esperar. Muitas vezes a gente acha com rebeldia, a gente não quer esperar, a gente não vê nada acontecendo. Mas, irmãos, as coisas com Deus é assim, é como uma planta. Você planta hoje, aí você vai regar, você vai cuidar, você vai cultivar, ela vai crescendo, até quando ela dá os frutos. Nenhuma semente que você planta hoje, amanhã já vai ter resultado, não é assim. A mesma coisa acontece com Deus, irmãos. Deus usou Jeremias muito tempo antes para falar que isso ia acontecer. E muito tempo depois se cumpriu a palavra da boca de Jeremias. Demorou, mas se cumpriu. E é assim que Deus é. Deus pode até demorar, irmãos, em cumprir a promessa que Ele falou, em cumprir aquilo que saiu da boca do profeta, mas Ele vai cumprir. No tempo determinado, na hora determinada, como dizem
Eclesiastes 3, tudo vai acontecer. Pode não ser do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer, pode até ser, irmãos, mas tudo vai acontecer de acordo com o plano de Deus. E a gente só tem que esperar o plano perfeito de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, irmãos, que a gente venha tirar toda a rebeldia do coração, todo temor, que a gente venha pedir para Deus nos ajudar a não ter temor, a não ter rebeldia e esperar o tempo dele, ainda que demore, ainda que doa, ainda que a gente fique impaciente, que a gente venha pedir força para Deus para tirar a impaciência, a ansiedade, o temor, para que tudo dê certo nas nossas vidas, irmãos. Porque senão Deus só vai demorar mais para entregar as coisas pra gente, porque Deus não trabalha na ansiedade. Irmãos, fiquem com essa palavra e creiam que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para cada um de vocês. Que Deus abençoe grandiosamente, irmãos. Amém.